Boa noite, queridos amigos desta casa. Com muita alegria que aqui estamos hoje, reunidos em nome do Senhor. Vamos, primeiramente, elevarmos o pensamento a Jesus e que possa o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos conceder a tua luz magnânima, para que possamos, nesta noite, compreender os teus ensinos, para que possamos nos fortificarmos na fé e prosseguirmos resolutos para a frente e para o alto, em busca da maturidade espiritual. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Na noite de hoje, gostaríamos de estar conversando, estudando com vocês, uma das passagens do Evangelho de Jesus. Porque, como todos sabem, a doutrina dos Espíritos tem dois compromissos fundamentais, prometido pelo Mestre no Sermão do Cenáculo. O primeiro é que este Consolador haveria de reavivar tudo aquilo que ele havia dito, porque Jesus sabia de antemão que com o passar do tempo os homens haveriam de se esquecer ou de mal interpretar os seus ensinos. E em segundo lugar, o Consolador tem o compromisso de trazer coisas novas, pois os homens de época não tinham condições de suportar. Assim sendo, vamos ficar com o primeiro compromisso, que é justamente de procurar entender as passagens contidas no Evangelho do Senhor. E nesse sentido nós vamos falar a respeito da mulher cananeia. Esse texto nós encontraremos em Lucas, porém também em Mateus, no capítulo 15, versículos de 21 a 28. Foi uma das curas que Jesus realizou. E ao estudar um pouco as curas de Jesus, fomos percebendo que não tinha como objetivo, primeiro, curar aquele enfermo, mas tinha, sim, o interesse primordial de deixar ensinos profundos que serviria para toda a posteridade. Por isso que hoje aqui estamos para procurar compreender os ensinos inseridos nesta passagem. E o texto é o seguinte: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Esta é a passagem, que à primeira vista, se nós lermos na superficialidade da letra, vamos ficar até um pouco
decepcionado com o mestre. Porque num primeiro momento transparece que ele teve pouca interesse por aquela mulher sofrida, desesperada, aflita. E num segundo momento, ele chega a dizer que não é certo dar pão aos cães. Mas vejamos a profundidade deste ensino e perceberemos que realmente atrás desta passagem tem grandes ensinos a serem observados. Primeiramente, no primeiro versículo desse texto, nós vamos ver assim: e partindo Jesus dali. Por que isso? Como todos sabem, Jesus, ele não tinha ponto fixo. Por quê? Constantemente, ele era perseguido, observado. E se ele permanecesse por um período de tempo maior numa cidade ou num vilarejo, por certo ele seria preso e seria sentenciado à morte. Então, como Jesus tinha que aplicar a sua doutrina, ele ficava então de cidade em cidade, transitando pela Palestina, e muitas vezes, até neste caso em particular, Jesus tem que se retirar das cercanias da Palestina, porque Tiro e Sidom estavam localizados na Fenícia, atualmente o Líbano, ao norte da Galileia. Então, se vocês prestarem atenção, a Palestina, naquela época, era esta região que vocês veem com esse contorno mais forte, que compreendia a Judéia, a Samaria, a Galileia, Pérea e Decápolis. Esta é a região compreendida pelo povo judeu. E, na ocasião, Jesus sai desses limites e vai para a Fenícia, onde nós temos aqui Tiro, e bem aqui, à margem deste rio, que é Sidom. Então vejam que Jesus teve até que sair da sua região de origem. Tiro, por sua vez, era muito famosa na antiguidade, pois os fenícios dominavam o mundo da navegação. Realmente, o povo fenício tinha uma grande destreza com a navegação. Então, os barcos, os mapas náuticos foram por eles desenvolvidos. Então, eles eram grandes comerciantes também. E, interessante, que este povo, eles eram politeístas. E dentre os deuses que eles acreditavam, tinha um deus principal, que era Baal, cujo deus os cananeus acreditavam que ele era o deus da chuva, da tempestade e da fertilidade. Se vocês se recordam, não que vocês estivessem lá, mas tem uma passagem no Velho Testamento em que esses discípulos de Baal, no número de 100, eles queriam impor a sua doutrina, as suas convicções. E Elias, mostrando o Deus único. Então houve uma contenda entre Elias e os 100 discípulos de Baal. E aquele que ganhasse teria sua cabeça preservada. E os que perdessem, teria a sua cabeça decepada. Elias ganhou. E ele podia ter perdoado, mas ele não o fez. E os 100 discípulos de Baal tiveram suas cabeças decepadas. Posteriormente, Elias reencarna como João Batista e todos sabem, teve também sua cabeça decepada. Vejam aí a lei da reencarnação, Então vejam que eram povos que, por sinal, o povo palestino, num dado momento, também foi escravizado pelos fenícios. Então esta é Tiro e Sidom, E essa mulher morava nesta região, por isso cananeia. Vejamos então agora
tirando a parte geográfica e da história do passado, vamos ao texto. E começa nesse parágrafo, nesse versículo, dizendo: eis que uma mulher. É interessante observar já esse início do texto. Eis uma mulher. Por quê? A mulher, no tempo de Jesus, ela era muito menosprezada, desprezada pela sociedade, pela família. Ela não tinha direito a nada, a não ser de servir às necessidades de seu esposo. E na ocasião, a mulher era proibida de dialogar, conversar com um homem. Não podia, apenas com o seu marido ou com os seus familiares. Pois bem, esta mulher, ela enfrenta todo este preconceito. Preconceito que vai desde a infância, porque quando a mulher nascia, né, ela já era criada pela mãe para aprender todos os ofícios da casa. E depois, quando casava, ela ia morar na casa do esposo, onde morava a sua mãe. Ou seja, ela ia morar com a sogra. Já viram a confusão, né? Mas por que isso? Porque a sogra passaria a orientá-la para fazer todos os gostos do filho. Então, ela tinha que aprender a forma que o marido gostava da comida, da roupa, do arranjo dos móveis e coisa no gênero. Então vejam como a mulher era sacrificada, né? E Jesus começa dizendo a respeito desta mulher, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi. Essa mulher cananeia, por sua vez, tinha mais um agravante. Ela descendia, historicamente, do povo que trouxera sofrimento ao povo de Israel. Porque, num dado momento, a Fenícia invadiu a Palestina e fez reféns aquele povo. Então, o povo judeu não tolerava os fenícios. Inclusive, eles tinham como costume de chamar todo o povo que não fosse o seu de cão. Então, os egípcios, os romanos, os fenícios, os babilônios, eram tudo para ele cães. É assim que eles chamavam. E, por sua vez, essa mulher, então, veja só a fibra dessa mulher, vencendo os preconceitos de ser mulher e ser menosprezada. Vai ao encontro para falar com um homem, que já era proibido. E ainda por cima judeu, que eles tinham grandes contendas. Mas ela fora com um sério objetivo: ter a sua filha curada. Assim, nós vamos perceber, então, a atitude valorosa desta mulher, né, procurando Jesus. E veja que ela diz a Jesus: Senhor, filho de Davi. Olha que coisa interessante. Ela não acreditava no Deus único, era politeísta, mas ela reconhecia em Jesus ser o Messias aguardado por aquele povo. Onde o próprio povo não reconhecia Jesus como o Messias, como o Cordeiro de Deus, como o mensageiro celeste. Por quê? O povo judeu esperava a vinda de um grande general, de um grande guerreiro, para dizimar os povos e fazer Israel a nação soberana. Mas Jesus tinha outros propósitos. Mas ela reconhece, e os próprios judeus não reconheciam Jesus como Messias. Muito bem, continuando,
mas ele não respondeu palavra. Olha que atitude aparentemente estranha, partindo de Jesus. Apagou aqui. Voltou. Ele não falou nada. Deixou, aquela mulher continuar o seu apelo, a sua petição. E os discípulos, vendo a atitude do mestre, então o que eles fazem? Já se arvoram, achando que Jesus também é contra os cananeus. E Jesus também despreza-os, a ponto de chegar a Jesus e, ao pé do ouvido, dizer: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Uma mulher cananeia, aonde se viu isso? Que insulto! Mas o mestre, na realidade, estava a observar os valores daquela mãe, a coragem, a determinação daquela mulher. Então Jesus não respondeu de imediato, porque ele estava penetrando na intimidade daquele ser para ver os reais valores que ela trazia. Enquanto os discípulos agem pelo calor das paixões humanas. E isso já fica a primeira lição para todos nós. De não sermos imediatistas, de não fazermos apologia ao preconceito, às cisanias, e ter a postura do mestre de observar, de avaliar, de tentar penetrar na essência do ser para ver e aferir os reais valores. Este já é o primeiro ensino que nós podemos extrair nesta passagem. Já os discípulos que estavam sendo lapidados precisavam ainda de muita orientação do mestre, agiam pela impulsividade, agiam de forma imediata. E toda vez que nós agirmos de forma assim abrupta, imediata, invariavelmente estaremos incorrendo em erros. Então, que reflitamos antes de tomarmos medidas que forem cabíveis. Então, lá está a mulher. Olha que situação. Ela pedindo, ajoelhada, rogando a um judeu. E os discípulos lá, falando para Jesus: deixa ela de lado, onde se viu? Então, o que nós vamos ver? E ele respondendo disse, Jesus diz: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel, como dizendo, vocês acreditam que eu vim às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aí tem um grande significado, porque à primeira vista, a resposta do mestre, antes de ser uma negação ou parcialidade na sua missão, em atender apenas o povo que era monoteísta, que acreditava no Deus único, é, na verdade, uma prova de fé para aquela mulher, mas também ele tem um sentido espiritual maior. Por quê? Quando Jesus diz que ele veio senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque a casa de Israel, na simbologia bíblica, quer dizer o céu, o paraíso. Certo? E ele vem resgatar as ovelhas que se perderam deste paraíso. Por isso que em outros momentos ele fala que ele é o bom pastor. Por isso que ele diz que nenhuma das suas ovelhas se perderiam. Então Jesus viera até nós justamente para acolher todas as ovelhas perdidas para o reino dos céus. Que já foi dito aqui em outra oportunidade, reino do céu é estado de espírito, e não um local geograficamente delimitado. Então, quando ele diz isso, ele está afirmando
o seu propósito, a sua missão, que é universal, mas tem duplo sentido. As pessoas preconceituosas já vai achar, não, Jesus foi parcial. E desta forma ele estava aferindo a fé daquela mulher. Qual seria agora a nossa atitude diante dessa situação apresentada? Eis a questão. Por isso que todos os ensinos do Mestre não é apenas para fato, com aqueles personagens. Devemos trazer para a nossa realidade. Devemos trazer para a nossa vida. E é nesse sentido que nós perguntamos, qual seria a nossa atitude diante da situação apresentada? Jesus falando isso. Como nós reagiríamos? Tem 3 situações. Primeiro, aceitar de forma resignada. Ou seja, abaixar a cabeça. Tá bom, Jesus, o senhor não pode me atender, vou embora. Dar as costas e ir embora. Tem a de revoltar-se diante do orgulho ferido. Acredito que essa seria mais feita por nós, né? Já se ofender, já ficar com os melindres, aonde se viu, você fala que é mestre, você fala em amor, e não fala dessa forma comigo. Ou persistir em nosso objetivo. Talvez essa fosse a mais difícil. Porque essa última condição vai mexer com o quê? Com o nosso orgulho. E a gente não gosta de ser ferido no orgulho, né? Tanto que a gente nem gosta de ser chamado de orgulhoso. A gente diz amor próprio. Olha como a gente, né, gosta de dourar as coisas. Então, qual foi a atitude desta mulher? Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ou seja, ela tomou a última medida, que muito provavelmente nós não tomaríamos. Mas ela tinha fé. Ela era uma pessoa humilde. E ela quis mostrar a sua humildade para atingir um objetivo, de ver sua filha curada. Então, diante destas palavras do Mestre, ainda ela diz, Senhor, Senhor. Será que nós falaríamos isso? Ah, vai embora, seu profetinha de nada. Né? A gente já ia sair, né, falando um monte de impropérios. Ela diz, Senhor, socorre-me. Então, aí a mais pura demonstração de humildade e perseverança. A humildade, queridos amigos, é a virtude primeira a ser cultivada em nós. Por quê? Porque ela é justamente o que vai combater o único inimigo que nós trazemos, segundo o Livro dos Espíritos. Kardec faz a pergunta, qual é o nosso maior inimigo? E a espiritualidade superior diz, o orgulho e o egoísmo que existe dentro de nós. Este é o único inimigo. Os nossos irmãos, a quem chamamos de inimigos, na realidade, eles mexem com o nosso orgulho e o egoísmo e nós nos revoltamos. Essa é a grande verdade. Por isso que das bem-aventuranças que Jesus diz no Sermão da Montanha, a primeira bem-aventurança é justamente bem-aventurado os humildes de coração. Humildade. E foi o gesto que ela demonstra. Ela não foi humilhada. Ela teve um gesto de humildade. Por quê? Porque ela sabia que Jesus era o grande Messias. Sabia que ele tinha autoridade moral. Que ele tinha condições de curar a sua filha
E por ele ter esta autoridade moral, jamais haveria de ofender quem quer que fosse. Por isso ela tem a postura que devemos cultivar dentro de nós: humildade. E com a humildade aflorada, nós teremos com certeza perseverança nas nossas convicções. Não haveremos de nos abater perante os impropérios, perante os obstáculos, perante as adversidades, perante as provas, porque haveremos de sustentar as convicções que trazemos. Convicções essa que também é denominada fé. Então vejam que ela tem uma fibra invejável. Muito bem. Continuando, está ali então essa foto muito bonita dela pedir socorro. Ele, porém, Jesus respondendo disse, olha que coisa interessante, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Por que Jesus fala isso? Porque, como foi dito, todos os povos que não eram da casa de Israel eram considerados cães. Para vocês terem uma ideia, existe aquela passagem dos endemoniados de Gadareno, né? Que em Gadara, e Decápolis, eles cultivavam suínos. E o povo judeu não come carne suína, porque é uma carne, segundo eles, pecadora. Mas eles produzem, porque eles falam, porque é para abastecer os cães. Quem comia, quem comprava muito deles, eram os gregos. Percebem? Então, por isso, então Jesus fazendo, né? Ou melhor dizendo, Jesus vai desconstruir este preconceito. Jesus, nesta oportunidade, ao contrário do que possa deduzir, está aferindo a fé existente naquela mulher, através das cisanias existentes na época. Então, Jesus utiliza de um preconceito, que chamavam as pessoas, os pagãos, de cães. Havia briga entre a Fenícia e o povo judeu. E Jesus usa desse tom, que era o entendimento de época, mais uma vez, para demonstrar para nós, na atualidade, que a fé deve ser sustentada, mesmo nas piores situações, nos maiores reveses da vida, perseverar na fé. E o que ela faz? Ela ajoelha-se, deita-se aos pés do Mestre e diz, sim, Senhor, olha, ela admite essa situação, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Que nobreza de mulher! Será que nós falaríamos desta forma? Mas ela tinha um ideal, tinha um objetivo, e ela sabia com quem ela estava dialogando. Muito bem. Vamos ver mais uma vez o mais alto grau da humildade e da fé que nós falávamos. Sim, porque nós também achamos que somos pessoas que trazemos fé. Mas é interessante, em qualquer adversidade, nós já nos desesperamos, já saímos a pedir socorros, nos impacientamos com a situação e quando não nos revoltamos, dizendo, mas Deus se voltou contra mim. Que Deus é esse? Eu faço tudo tão certinho.
eu vou à casa espírita, eu dou passe, eu faço palestra, eu faço os estudos. Eu não mereço isso. Deus não é justo. Que fé é essa? Quando não, a gente fala, não sei por que estou passando por isso. Eu ajudo tantas pessoas. E agora vem acontecer justamente isso comigo? Sim, com você, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, fala, bem-aventurados os aflitos. E nós sabemos que as aflições, ou ela tem a sua origem na atual existência, e aí nós vamos saber por que estamos colhendo o que plantamos, mas também pode ser que o plantio foi feito em existências passadas. Então, nós espíritas, que temos este horizonte ampliado, nós nos incomodamos nos períodos de adversidade? Que fé é essa? Será que nós temos a nobreza de falar como esta mulher falou e agir como ela agiu? Ou seja, saber que Deus é Pai, que quer o melhor para seus filhos, que jamais haverá de prejudicar um seu filho, porque nós somos imperfeitos e não fazemos isso com os nossos filhos? Que dizer de Deus? Então, se nós estamos passando por momentos importantes da vida, que são estes momentos supostamente de dor, de sofrimento, de adversidade, é que vai fazer com que paguemos as nossas expiações, mas que também estaremos passando por provas de promoções. Porque também o espírito já tem a mania de achar que tudo é coisa do passado, tudo é coisa do passado. Mas nós aqui estamos para aplicar o que aprendemos e com isso crescermos. Então, haveremos de passar por provas. Ah, eu sou impaciente. Qualquer coisa eu perco a paciência, quer dizer, nunca teve. Então, se eu quero melhorar a minha paciência, eu vou ter que passar por situações em que ela será provocada. E quando isso acontece, o que a gente fala? Puxa vida, será que o mentor não podia me ajudar? Eu tenho que aguentar isso? É um contrassenso. Percebem? Então, a fé que esta mulher tinha, ela tinha certeza de atingir seus objetivos, porque ela estava falando com o Cristo, com o Messias prometido. E nós, com todo o conhecimento que trazemos, muitas vezes fraquejamos na nossa fé. E a perseverança é justamente fruto de tudo isso que ela fez. E ela insiste, e persevera, e mantém seus propósitos. Mais uma vez, como reagimos quando supomos não ser atendido em nossas preces, ou ainda mediante os momentos de crise? Porque bem isso, nós estamos em dificuldade, aí a gente lembra que tem a prece. Puxa, eu estou em apuros, deixa eu orar. E a prece ela tem 3 razões de existir. Uma é de pedir, é que mais fazemos, de agradecer, que poucos fazem, e de louvar, que raramente alguém tem essa lembrança. Não é verdade? Mas quando chega o apuro, a gente faz aquela prece rápida, porque a gente quer ser atendido rapidamente. E às vezes a resposta não vem da forma que queríamos. Mas, por certo, sempre ela virá. Sempre que orarmos, seremos atendidos. Seremos atendidos naquilo que melhor for para nós, não naquilo que achamos ser melhor. Porque, às vezes, precisamos persistir um pouquinho na dor para amadurecer o espírito. Precisamos sentir a dificuldade para quebrar o orgulho. Então, tenhamos a certeza que sempre somos atendidos quando buscamos o Senhor.
Mas isso que fica, mais uma vez, essa demonstração. Por isso que esse texto está inserido no Evangelho. E que muitos não gostam de ler porque falam, eu não entendi nada, vamos passar para frente. Passemos então. Então respondeu Jesus, ó mulher, veja, no início ele vai falar uma mulher cananeia. E agora, depois de tudo que ela demonstra para Jesus, e principalmente para nós, que hoje estamos a estudá-la, ele coloca a mulher no seu devido lugar. Ó mulher, grande é a mulher. Grande é o espírito quando aceita a vestimenta física de uma mulher. Porque nós sabemos que o espírito não tem sexo. Mas o espírito, quando traz o compromisso de ser uma mulher, é de ser mãe, mesmo que não tenha filhos, mas terá sempre a maternidade. Será a companheira, porque muito bem sabemos nós, homens, que sem ela nada faríamos. Basta ficarmos com uma simples gripe. Vocês já viram homem com gripe? Que coisa difícil. Esposa, traz um suquinho de laranja, me traz um chá, uma torradinha, liga a televisão para mim, eu não estou conseguindo nem levantar. A mulher não. Está com gripe, toma lá um medicamento, levanta, faz café, arruma a casa, leva o filho na escola, se bobear, ainda ajuda o marido a se organizar, porque é uma bagunça, se ficar às expensas do homem, e logo a gripe vai embora. Bendita é a mulher. Segundo o livro Nosso Lar, a dona Laura, num dos seus capítulos, cujo tema é Noções do Lar, um grande instrutor disse a Laura que a mulher é a linha vertical que nos faz ascender para a espiritualização do ser. É o desenvolvimento do sentimento. E aqui nós vamos ver justamente esta mulher vencendo os preconceitos para poder reconfortar a sua filha. Grande é a tua fé. E assim seja isso feito para contigo como desejas. Olha como Jesus coloca então quem curou aquela filha. Não fora Jesus. Foi a fé dessa mulher. Foi a energia vibrante, calorosa, que chega ao seu destino. E André Luiz nos diz que quando fazemos prece, no plano espiritual pode-se ver raios luminosos subindo aos céus. E de acordo com a intensidade e a fé que se ora, grande ganha alturas inimagináveis. Então, esta mulher pôde restituir a saúde da filha, porque ela restituiu a saúde física. Já Jesus, nesta passagem, nos dá o remédio da saúde espiritual, nos ensinando a necessidade de cultivarmos a humildade, a paciência, tão difícil hoje em dia, tão difícil nos dias modernos, a fé, a perseverança. Eu posso, eu consigo. E temos que ter esta convicção, porque se nós nascemos, segundo a doutrina dos Espíritos nos ensina, simples e ingênuos, ou ignorantes, conforme a tradução,
e haveremos de atingir a perfeição? Ou faremos através das experiências e das reencarnações sucessivas? Exemplo de espírito perfeito que nós temos, Jesus. Então, vocês pararam para imaginar que tudo isso que está acontecendo conosco é passageiro? Não vai se eternizar? Porque vou me desequilibrar? Porque vou me desesperar? Porque vou blasfemar? Porque um dia serei perfeito, sinal que eu venci este momento. Por isso, eu posso, eu consigo. E com isso, nós haveremos de vencer a nossa capacidade de superação. Que ninguém se diga jamais sem condições. Tem pessoas que falam, isso aqui não é mais para mim, já passou meu tempo. Se eu pudesse, se eu fosse mais novo, se eu tivesse mais energia, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse, você tem. Porque você é um espírito imortal. Não é a idade cronológica ou a situação circunstancial que vai nos limitar. Sempre é hora de iniciarmos. Paulo não se converteu já na maturidade? Então sempre é hora de começar. Mas isso eu não tenho jeito. Se capacite. Eu não gosto de ler. Comece com pequenas frases, poesias. Tem gente que fala assim, o livro para mim é um sonífero. Começo a ler, eu durmo. Tá? Então vamos pôr uma lâmpada bem forte, né? Vamos tomar um café e vamos ler, vamos aprender, vamos vencer as nossas limitações. Não esqueçam, eu posso, eu consigo. E que Jesus nos abençoe pelos ensinos que nos traz e que saibamos, ao refleti-lo, ter as condições de superação. Obrigado pela gentileza de nos ouvir.